Boa noite, pessoal. Desculpem o atraso. Essa leitura tem que ser feita todo. Bom, pessoal, nós hoje entramos aí na reta final, os últimos três dias, é sexta-feira, e é o capítulo 5. Ponto branco. Então, hoje hoje então, os nossos três últimos dias de transformadores, né? E, e a gente vai entrar no capítulo 5 e a minha expectativa é que a gente faça capítulo 5 hoje, amanhã a gente resolva um exercício, tá? E eu vou deixar, e aí eu acho que amanhã já mando para você e deixo um exercício para vocês resolver. E sexta-feira, então, eu vou ficar com vocês para resolver esse exercício. Tá? Então, todo mundo que vier, resolver o exercício. E aí, segunda-feira, então, vocês me mandam e segunda-feira, à meia-noite, eu fecho tudo e aí vou fazer as supressões todas, tudo direitinho, né? Algumas eu já andei fazendo, mas eu não consegui corrigir tudo. E aí, então, no final de semana, eu vou preparar as aulas da próxima semana, que é automação, automação 1, né? Já vou, essa semana já começo a preparar para a semana que vem. Eu comecei, aliás, e, e vou corrigir os trabalhos de vocês todos que já têm, e vai ficar faltando só isso para segunda-feira. Então, vocês me entregam segunda-feira, terça-feira eu corrijo direitinho, e depois eu
eu informo as notas para vocês. Não acredito que não vai ter grandes problemas. Vocês estão entregando todos que eu tenho visto, está tudo direitinho, não tem problema nenhum. Um outro que está um pouquinho fora, mas isso não vai ser nota suficiente para tirar alguém de ser aprovado. Tá? Só tem que me entregar os trabalhos todos. Eu acho que esse último que nós vamos fazer a partir de hoje, acho que a gente inicia, não sei se hoje ou amanhã, esse último, então, esse eu vou fazer valendo um pouquinho mais. Tá? Esse fazer um pouquinho mais, fazer valer, assim, acho que 2 pontos, talvez. Tá? Então, fica os outros todos que vocês fizeram até agora, vale 7. E esse último, 2 pontos. Porque esse aí vai ter mais trabalho para vocês vão fazer, né, como eu tinha dito para vocês. Eu não sei se a gente tinha combinado isso, mas que o primeiro, que era o transformador, ia valer 1, e aí com esses dois, mais 2 pontos agora dá 3, e as perguntas que vocês responderam, então, valem 7, e daí dá os 10 pontos. Não acredito que, pelo que eu vi do primeiro, praticamente todo mundo está tirando nota máxima. As perguntas não tem, é cópia direto da apostila, né? Então não tem o que errar, beleza. E esse último trabalho eu vou deixar um dia, sexta-feira, então eu vou ficar com vocês até a hora que vocês quiserem, né? Dentro das nossas 2 horas, até a hora que vocês quiserem. Aí, quem está conseguindo fazer, quem conseguir fazer o exercício, leva a presença, não vou dar falta nessa última aula, nem fazer chamada, nem nada. Que é para ficar só aqueles que têm dúvida mesmo. E aí eu vou tirar a dúvida de vocês na sexta. E aí, no final de semana, eu vou corrigir os trabalhos, vou preparar as aulas, continuar preparando as aulas da semana que vem, né? Para nós, na semana que vem, já começar uma disciplina nova, tá? E aí vamos ver, vamos já começar a disciplina, vai ser, eu vou ver até com o Tiger se amanhã, eu acho que não, mas eu acho que na sexta-feira, para ajudar vocês a fazer eu vou pedir para ver se ele me empresta a tabuinha dele de escrever, e daí se ele me emprestar a tabuinha dele de escrever, daí eu posso fazer com vocês aqueles, que quiserem, né? Aqueles que precisarem, eu ajudo a fazer o exercício, tá? Já está ali, só vou passar hoje, se hoje nós conseguir terminar o conteúdo, né? Falta só o exercício, eu já de repente até hoje mesmo, ou no máximo amanhã, já passo para vocês o capítulo 5. E aí já vai estar o exercício para fazer, vocês já podem dar uma olhada, e aí, à medida que a gente vai fazendo um, vocês já vão olhando o outro, tá? E aí a gente vai fazer isso, tá? Isso aí vai ser, então, a nossa programação para os 3 últimos dias. Então, quem não conseguir vir, pega com o colega, assiste a aula, tudo direitinho, porque daí eu não tenho o que fazer, né? Eu vou deixar um dia já que é para nós. Eu entendo que às vezes vocês não podem vir, né? Vocês não vêm não porque não querem, porque estão trabalhando, né? Então, vamos ver se eu abro aqui o... Aí, Transformadores, capítulo 5.
é o projeto de pequenos transformadores monofásicos. A gente vai fazer um projetinho de um transformador monofásico de até 50 VA, não mais que isso. É uma pena que a gente não pode montar porque não temos aula presencial. Tá? Mas a intenção também poderia ser, eu agora, se continuar nessa disciplina, não sei como é que vai ser, dessa disciplina, e no final da disciplina a gente falar com o pessoal para ver se a gente consegue material para montar o transformador, tá? Então, é isso. Vamos entrar então aqui, começamos hoje na introdução. Opa, muito pequeno. Aqui, ó. Pra cá. Tá. Bom, então vamos começar. Ó. Introdução. Primeiramente, devemos especificar quais as características de nosso transformador. Então, para a gente fazer um projeto, eu tenho que saber que transformador eu quero, ou seja, qual é a tensão de entrada, qual é a tensão de saída, né? Principalmente qual é a corrente de saída. Corrente de entrada não tem grandes influência porque eu descubro depois. Agora, a corrente de saída eu preciso saber, e é o que normalmente a gente tem, porque a gente precisa de um transformador, às vezes, para uma determinada carga. E essa carga é dada ou na potência de secundário ou como corrente de secundário. Nas unidades que se faz, nas construções que se faz para eletrônica, normalmente ele é dado como, por exemplo, 220 para 12, 220 primário, 12 volts secundário, 1 ampere, 500 miliamperes, 250 miliamperes, normalmente ele é especificado assim, tá? Normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente é assim. E a gente, então, vai, baseado nisso, é nisso aí que a gente vai se colocar para que se tenha. Mas não tem problema, se tiver a potência do primário, também não é problema também. Tá? Sabemos que as especificações de um transformador sabemos que as especificações de um transformador estão relacionados estão relacionados à tensão e potência do mesmo. Então, estão relacionados à tensão e potência do mesmo, quer dizer, do transformador. Sendo assim, devemos responder 3 perguntas básicas. Antes de começar a fazer o transformador, nós temos 3 perguntas que nós precisamos responder. Qual a tensão de alimentação do transformador? Essa é a primeira. Qual a tensão de alimentação? Ou seja, a tensão que ele irá receber no primário. Essa é uma primeira questão que nós temos que ver. Segunda, qual a tensão que será fornecida pelo transformador em seu secundário, seu enrolamento secundário, desculpa. Aí tá. Essas 2 perguntas a gente tem que responder, ou seja, tem que saber qual é a tensão que eu vou ligar ele, ou seja, a tensão primária, e qual é a tensão que vai ter no secundário, qual a tensão que eu vou usar ele. E qual a potência máxima dissipada pelo transformador. Então, aí pode ser potência máxima dissipada pelo transformador, leia-se que pode ser a potência primária, ou a potência secundária, ou então a corrente secundária. Tá? Então, um desses 3 elementos eu tenho que ter para ser a potência.
A partir da identificação desses pontos, começamos a estruturar o projeto. É necessário dizer que podemos usar softwares para dimensionamento de transformadores. Um desses softwares é o dimensionamento de transformador, onde obtemos as dimensões do núcleo e as dimensões dos condutores. Então, existe o cálculo, que é o que nós vamos fazer, mas a gente pode usar um software para isso. Tá? O software, tu vai entrar com os dados, tudo que tu precisa entrar ali, não vai precisar procurar nada em tabela, e ele já vai te dizer o tamanho, quanto de fio tu vai precisar, que tipo de fio tu vai precisar, a bitola do fio, tudo, né? Vai te dar todas as características. Tá? Só não vai te dar as características construtivas, que isso que a gente ia ficar sabendo na hora de montar. E aí, como nós não vamos montar, não tem como eu passar para vocês todos esses detalhes, né? Então, esses detalhes é só na hora de construir mesmo, que é a construção do carretel, né? A construção fazer um núcleo quadradinho, como colocar as lâminas TI. Então, isso eu tenho que dar para vocês na oficina mesmo, né? Não tem como eu mostrar aqui. Tá? Mas aqui vocês já vão sair sabendo as principais coisas para que, se vocês precisarem montar um transformador, vocês pelo menos sabem o cálculo. Tá? E se vocês precisarem usar, ou se vocês forem usar um software desses, vocês têm aqui as principais características que ele vai te perguntar lá, tu vai saber responder. Tu vai saber colocar, tu vai saber quais são os elementos que precisa. Tá? Então, foi nisso que foi baseada esse material, para que ou vocês possam calcular, ou vocês possam, usando um software de dimensionamento, vocês também possam fazer o cálculo. Hoje em dia tem software de dimensionamento para praticamente tudo. Tá? Praticamente tudo. Aqui, agora nós vamos partir para o cálculo dele, né? E aqui tem os símbolos de tipo de transformadores e suas respectivas aplicações. Então, aqui, eu posso ter um transformador onde eu tenho um núcleo de ferro, e tenho tensão 1 primário e 1 secundário. Tá? Esse secundário pode ser da mesma tensão, ou pode ser de tensão menor, ou pode ser de tensão maior. Tá? Essa é uma das situações. A outra situação é que eu posso ter 2 primários e 1 secundário, tá? Que é o que está dizendo aqui, o tráfego com núcleo de ferro com 2 enrolamentos primários utilizado quando há necessidade de aplicação de diferentes tensões em seu primário, como 127 ou 220. Então, aqui eu tenho 2 enrolamentos de 127, tá? Que, se eu juntar eles aqui, por exemplo, e pegar das pontas, eu vou poder alimentar com 220. Se eu pegar um só, eu vou alimentar com 127. E se eu fizer o paralelo dos dois, ligando esse ponto a este ponto aqui e este ponto a este ponto aqui, aí eles estão em paralelo, eu vou poder ligar em 127, mas o transformador vai poder consumir uma corrente maior. Tá? O secundário, no caso, né? Ou então nós temos um tráfego com 1 primário e 2 secundários. Tá? Então, aqui ele está dizendo, um transformador com núcleo de ferro, com 2 enrolamentos secundários, empregado quando são necessárias 2 tensões, exemplo, 15 e 5. Então, aqui eu teria, nessa bobina aqui, 5 e nessa aqui, 15. Por que isso acontece? Acontece muitas vezes de nós precisarmos de mais de uma fonte de alimentação. Nós precisamos de 5, de 12, de 24. Então, nós vamos botando quantos secundários forem necessários.
Tá? Então, nós podemos botar 2 secundários, porque com esses 2 secundários, nós temos aqui, ó, nós temos a possibilidade de somar esses 2 secundários, assim como a gente fazia no primário, com um secundário a gente vai poder fazer a mesma coisa. Se eles estiverem por a mesma tensão, por exemplo, for um de 110 para 9 mais 9, que tem esse é um comum de se encontrar aí no mercado, a gente pode pegar, se interligarmos aqui, ó, nós podemos pegar 18 aqui. Nós podemos pegar um de 9 para uma coisa e o outro de 9 para outra coisa. Tá? Nós podemos também ligar eles, ó, esse ponto, ao invés de ligar aqui, ó, esse ponto aqui liga aqui em cima, e esse ponto aqui, ó, liga aqui embaixo. E aí eu tenho 9. Eu pego daqui do meio para cá, eu tenho 9, tá? Só que a potência é maior. Tá? A corrente, se é, por exemplo, 9 mais 9, 500 miliamperes, se eu botar os 2 transformadores, os 2 secundários em série, aí eu tenho 1 ampere. Então, eu posso usar 9 volts com 1 ampere. Então, dobra a capacidade de corrente. Se eu colocar os 2 em série, eu dobro a capacidade de tensão. Tá? Então, se eu tenho 9, mais 9 vai ficar 18. Tá certo, pessoal? E eu tenho um transformador com um TAP, né? Ou seja, ao invés de eu ter 2 núcleos separados, eu tenho um núcleo só no secundário e deste núcleo, na hora de enrolar, eu puxo uma derivação. Essa derivação é o que se chama de TAP, tá? E eu puxo essa derivação. Pode ser do meio do transformador, pode, ou pode ser de uma parte maior, para ter uma tensão maior, por exemplo, aqui, ó, pega aqui mais em cima, ó, aí aqui, desse ponto para esse ponto eu tenho uma tensão maior, e desse aqui que eu estou retirando aqui para cima, eu tenho uma tensão menor. Então, eu continuo tendo essa situação como se fosse dois núcleos. Só que agora, um núcleo, perdão, como se fosse 2 enrolamentos. Só que agora esse um enrolamento vai tirar aqui. Se eu pegar dessas pontas aqui, ó, eu tenho o dobro da tensão. Se eu pegar e interligar essas 2 pontas aqui e a saída C, ó, dessas 2 pontas interligadas com a do meio só, eu tenho o quê? Eu tenho o dobro da capacidade de corrente. Professor, Opa! aí ali no TAP, ali, então, no caso, se a tensão de saída no secundário é 50 volts, se tu pegar da parte de cima até o TAP, vai dar 25 volts, e da parte do meio para baixo, mais 25 volts, é isso? Isso aí. Mas pode ser que seja assim, ó, o TAP não esteja no meio exatamente, né? Então, se tu pode ter aqui, ó, 50 volts no total, né? E no TAP, com relação a esse aqui, ao de baixo vai ser 40, e com relação ao de cima vai ser 10. Isso também pode acontecer. Tá? Com o TAP no centro aqui, a gente usa, eu não sei se vocês já tiveram eletrônica, mas se vocês já tiveram eletrônica, vocês devem se lembrar que vocês tiveram fonte de alimentação. E uma fonte de alimentação de onda completa com 2 diodos, né, ela precisa do TAP central. Tá? Ou de 2 enrolamentos iguais. Tá? Porque esse central aqui é o que vai me dar a referência de negativo, tá? Ou positivo, no caso, dependendo de como tu bota os diodos. Mas, normalmente, esse TAP aqui, ó, sai daqui o negativo, normalmente, tá? Então, essa é a situação. Então, nós podemos calcular um transformador de, por exemplo, 220 para 110, 110 para 220. Nós podemos pegar um 110, 127 mais 127 para 220, tá?
nós podemos pegar aqui um de 220 para 127 mais 127, ou 9 mais 9, ou 12 mais 12. Aqui, nós podemos pegar um transformador de, por exemplo, 220 para 9 mais 9. Esse com o TAP, pessoal, não é tão comum, mas existe. O mais comum desses comerciais, por ali na Eletrônica Shop ou em alguma outra eletrônica, e comprar esses transformadores pequenos, comerciais, normalmente eles são com 2 secundários. Normalmente. Mas existe, sim, a possibilidade de se ter um TAP. Tá? Se o TAP for central, no centro, eu vou ter aquilo que tu tinha dito, que era de 50 volts aqui, eu teria 25 daqui para cá e 25 daqui para cá. Tá? Então... E eu posso, no caso da saída desse TAP, eu pegar e, vamos dizer que uma parte do TAP está dando 30 volts e a outra está dando 20. Na saída eu botar para um equipamento que necessita de 30 e eu pegar uma outra derivação e jogar para um outro que necessita de 20? Posso sim. Posso pegar fazer isso aí, usar essas duas tensões, uma tensão para um equipamento e outra tensão para outro equipamento. É como se fosse 2 secundários separados. Ele serve. Só tu tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Se esses 2 circuitos que tu tem aí são 2 circuitos bem separados, não tem problema. Agora, se esses 2 circuitos que tu vai usar aí, eles, de alguma forma, eles se interligam, tu tem que tomar cuidado, porque se tu usar, por exemplo, como fase esse aqui e neutro o TAP, tá? E depois, no outro circuito, tu usar como fase o TAP e o neutro esse outro aqui, o TAP vai ser para um circuito fase, para outro neutro. Então, nessa interligação tu não vai poder fazer. Tá? Ou o TAP vai ser o fase para os 2, ou o TAP vai ser o neutro para os 2. Tá? O que eu estou te dizendo é assim, ó, o que vai ser o comum para os 2, se tu usar os 2 circuitos. Agora, se tu usar separado, não tem problema nenhum, né? Agora, se tu usar 2 circuitos interligados, tu tem que escolher ou o TAP ou um dos 2 lados para ser o comum. Isso é a mesma coisa aqui, ó. Se tu pegar e usar esses 2 aqui, ó, e de qualquer forma haver uma interligação entre os circuitos, tu tem que tomar cuidado, porque se tu usou esse aqui como fase, né, e esse aqui como neutro, e depois tu vai usar esse aqui como neutro e esse como fase, tu tem que cuidar, né? Tem que pegar e botar fase com fase, neutro com neutro. Porque senão, a referência, o que eu estou dizendo é assim, a referência de tensão tem que ser a mesma. A palavra certa mesmo, tecnicamente falando, a referência, o referencial tem que ser o mesmo. Se tu usar os referenciais invertidos, aí tu vai ter uma diferença de tensão entre esses referenciais. Tá? Então, isso tem que tomar cuidado. Só isso. No mais, tranquilo. Então, vamos adiante. Ó. Todos os transformadores se aquecem durante o funcionamento. Em virtude... Saiu um C, em virtude das perdas que existem em todos eles. Ou seja, quais as perdas que nós estamos falando? As perdas são as perdas de aquecimento por corrente parasita, por escrese, né? O aquecimento no próprio cobre. Tá? Então, nós temos perdas por núcleo e perdas pelo próprio cobre. Então, os núcleos devem ser feitos de chapas de ferro-silício, é o que nós vamos usar, não servindo para o mesmo fim. Ferro doce ou outro ferro comum, assim como também não é possível um núcleo
de ferro maciço. Então, depende do fim que eu vou usar. Tá? Então, se eu for usar a chapa de ferro silício, eu já sei que eu tenho para um determinado tipo de transformador. Para outro determinado tipo de transformador, eu vou usar o ferro doce. Para outro, talvez o ferro comum, tá? Mas o ferro comum, assim como também não é possível um núcleo de ferro maciço. Se eu usar o ferro maciço não laminado, todos esses aqui, ó, o ferro doce, o ferro comum, em lâminas. Se eu não usar ele laminado, usar ele inteiro, o que vai acontecer? As minhas perdas vão ser altíssimas, tá? E eu vou ter uma perda de potência muito grande. Tá? Então, por isso que eu preciso usar laminados. Sempre, 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 sempre laminados. Tá? Isso você não pode esquecer. A não ser se eu tiver uma outra utilização. Se eu for utilizar para frequência alta, aí sim, aí eu vou usar ferrite, mas aí é outro caso e nós não vamos tratar aqui. Nós vamos tratar do caso mais simples que tem e mais utilizado. Tá? Que são os transformadores, nesse caso aqui, eles são refrigerados a ar, não são nem refrigerados a óleo, né? E são de núcleo, são transformadores chamados comuns, né? Porque nós temos os transformadores a seco, que são transformadores de alta potência, que têm um núcleo, tá? de uma espécie de ferrite, que não é laminado. Mas daí é um outro tipo de transformador, um transformador a seco, que a gente chama. É um outro tipo de transformador. Nada com o que nós estudamos. Ele é um transformador muito específico, né, e muito mais caro por causa disso. Ele tem que comprar um núcleo e o núcleo não é como essas chapas I ou chapas EI, né, não é montável, né, o núcleo já vem montado e tu tem que enrolar, então, em volta daquilo ali. Então, já é uma coisa para fabricante de transformador mesmo, gente que entende muito mais de transformador. Tem alguns autotransformadores também que tem esse tipo de núcleo, mas não é o que nós vamos ver aqui. A quantidade de ferro empregado é um fator que deve ser considerado no projeto de um transformador. Em transformadores de força, usamos chapas de ferro silício de 1,7 ou 2 watts por quilograma. Tá? Então, ele tem essa potência entre 1,7 a 2 watts por quilo. Tá? É claro que se nós formos usar bem menos que 1 quilo, então vai ser proporcional, né? Se o ferro for de qualidade inferior, a seção do núcleo deverá ser aumentada. Deverá ser aumentada para um mesmo transformador. Então, se eu tenho dois transformadores e tenho chapas de ferro com qualidade, eu vou ter um núcleo menor. Se eu tiver com chapas de pior qualidade, eu vou ter um núcleo maior. Então, a qualidade da chapa também interfere. Para determinar a tensão variável aplicada no primário do transformador, teremos uma tensão induzida no secundário. Isso aí é o que nós já tínhamos visto, né? A tensão variável não quer dizer que o 120 varie entre 110 e 220, por exemplo. Não. Tensão variável só quer dizer assim, ó, que eu tenho uma tensão alternada. Tensão variável, ele se refere no sentido de ser uma tensão alternada, né? Então, aqui a gente poderia até trocar, botar para determinada tensão alternada, aplicada no primário do transformador, teremos uma tensão induzida no secundário. Mas isso nada que vocês já não conheçam, que a gente já bateu nessa tecla um monte aí. Então, aqui, ó, dado o esquema de um transformador, teremos, ó, olha aqui, ó, esse aqui é o esquema do transformador, tá? De um núcleo, de um bobinado para um bobinado. Então, nós temos a tensão de entrada, tensão V1, que é do primário, a corrente do primário, I1, e o número de espiras do primário, que é N1. Temos aqui do outro lado, então, o I2, que é a corrente do secundário, o V2, que é a tensão do secundário,
Perdão, pessoal. E o N2, que é o número de espiras do secundário. Bom, então nós vamos ter a relação, ó, V1 por V2, N1 por N2 e I2 por I1. Isso aí é o quê? É a nossa relação de transformação, tá? Que se dá com o secundário aberto nessa situação. Então, cálculo de transformadores. A relação chamada espira por volt, ou volt-espira, ou seja, quantos volts tem em uma única espira. Tá? É isso que ele está dizendo. Então, se eu conseguir descobrir quantos volts tem numa única espira, tá? Eu posso dividir esse número pelo valor total, que eu vou ter o número de espiras total. Existe, ó, o que quer dizer que o N encontrado deve ser multiplicado pela tensão do primário para encontrarmos o número de espiras necessário no primário e, consequentemente, também para o secundário. A relação que se tem é essa, ó. Nesse caso aqui, N é o número de espiras do primário, ou o número de espiras do enrolamento que a gente está vendo. Aqui, 10 na 8 e 4,4 são duas relações para se fazer isso. D é o fluxo magnético, a densidade de fluxo magnético dado em Gauss. O S é seção eficaz do núcleo, ou seja, a seção do núcleo, que é aquela parte, que é a seção aqui, ó, do núcleo, que vai se fazer dessa parte aqui, a central, ó, a seção disso aqui, tá? Que é a seção magnética do núcleo. E o F é a frequência para a qual ele está sendo calculado. Então, tem transformadores. Para nós aqui vai ser tudo 60 Hz, tá? Para nós vai ser tudo 60 Hz. Mas, em alguns casos, poderíamos ter alguns casos de 50 Hz. Tá? Aí eu só vou mudar aqui, ó, no F. 50, 40, 120, 60. Mas para nós aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, é normalmente 60 Hz. Então, a densidade de fluxo B é dada em Gauss. Terá seu valor entre 8 e 14 mil. Um valor de B, ou seja, de densidade de fluxo baixo, próximo a 8 mil, deixará o transformador grande, enquanto que um B elevado próximo a 14 mil fará com que o transformador fique menor. Nunca use o valor de B máximo, ou seja, os 14 mil. Por quê? Porque daí eu vou saturar o núcleo. E se eu saturar o núcleo, aí eu tenho perdas no transformador. Por quê? Porque depois do núcleo saturado não adianta eu aumentar a tensão, ou seja, aumentar a corrente, que o número de espiras, que é dado a densidade de fluxo magnético, não vai aumentar. Tá? Vai continuar naquele valor. E isso aí que nós não queremos. Então, nós queremos chegar no limite. O normal que se usa aqui, ó, alguns usam o baixo, ou a gente pode tomar como base de usar mais ou menos a metade entre os dois, né? Entre 8 e 14 são 6, né? 8, 10, 4, 14, 6. Eu posso usar 11, 12, por aí, vai ficar tranquilo esse valor aí. Tá? Mas o mais baixo eu posso utilizar. O mais alto é que não é recomendado eu utilizar. A seção magnética do núcleo será calculada dessa forma. Ó. SM é igual a 7 raiz quadrada de P sobre F, tá? Ó, P, potência dos secundários somadas. Então, se eu tiver um secundário, é só a potência do secundário. Se eu tiver 2 secundários, eu tenho que pegar a potência de cada secundário.
Se eu tiver 3 secundários, assim por diante. Tem que somar aqui a potência de todos os secundários. E F é a frequência de 60 Hz. Isso vai dar a seção magnética. Tá? E eu tenho também a seção geométrica, que será calculada por quê? Por seção magnética dividido por 0,9. Ou seja, a seção geométrica, ela é 10%, em torno de 10% menor do que a seção magnética. Tá? Porque se eu pegar esse 0,9 e multiplicar para cá, eu vou ter que, aqui vai ser 90% desse aqui. Né? Então, fica fácil a gente ver que a seção geométrica sempre vai ser menor que a seção magnética. Agora que já vimos como calcular a seção E, que não sempre sai C aqui, não sei por que. E o número de espiras por volt, que nós calculamos antes, né, que nós aprendemos antes, vamos saber que bitola deverá ter o fio. Para encontrarmos a bitola, basta aplicarmos a fórmula D, diâmetro do fio em milímetros, e corrente do enrolamento. Tá? Pode ser corrente do enrolamento primário, corrente de um elemento do secundário. Se tiver 2 secundários, eu vou ter 3 tipos de fio. Eu vou ter o fio do primário, o fio do secundário 1 e o fio do secundário 2. E se eu tiver 3 secundários, eu vou ter que calcular o diâmetro do fio do primário, do secundário 1, do secundário 2 e do secundário 3. Tá? Então, eu tenho que fazer isso aí. E aqui é a densidade de corrente em ampere por milímetro quadrado. Tá? Aqui essa vírgula vocês consideram. Tá? Bom, isso eu não vou tirar do nada. Esse ampere, essa densidade de corrente, eu não vou tirar do nada. Então, isso é dado pelo fabricante, né, que me diz que a densidade em ampere é dada pela tabela seguinte. Para transformadores até 50 watts, potência ativa de 50 watts, eu uso uma densidade de 3,5 amperes por milímetro quadrado. Se for de 50 a 100, 2,5. De 100 a 500, 2,2. E de 500 a 1.000, 2. Tá? Eu estou falando sempre de pequenas potências, né? Por isso que nós vamos até 1 kW aqui. 1 kW não é muito grande. Tá? Então, nós vamos trabalhar normalmente com esse, até aqui, até 50 watts. Os nossos exercícios vão ser feitos em cima disso. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, na hora de fazer esse cálculo aqui, eu vou lá e vou olhar a densidade de corrente. A densidade de corrente, eu vou ter que ver qual é a potência total do meu tráfego. Se a potência total do meu tráfego estiver até 50 watts, eu vou usar 13,5. Se tiver de 51 a 100, eu vou usar 2,5. Se tiver de 101 a 500, eu vou usar 2,2. Se tiver de 501 a 1.000, eu vou usar 2. Tá? Esse é a situação. Então, eu vou usar esta tabela aqui para fazer o cálculo. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Depois nós vamos fazer um exercício, aí eu vou explicar um exercício, mostrar para vocês um exercício. E aí, então, vocês vão poder ver tudo isso aí melhor. Aqui, a finalidade de se definir a densidade de corrente em relação... Eu leio, sempre passo essas coisas.
em relação à potência do transformador é para se evitar um aquecimento excessivo do mesmo. Tá? Então, se eu tiver uma densidade de corrente muito alta, tá? Eu vou ter ele esquentando mais. Tá? O fio vai esquentar mais. Então, eu tenho que cuidar com esses limites de densidade de corrente. Então, para 50 watts, eu vou usar fios mais finos, né? Se eu usar 1000 watts, eu vou usar fios, tanto primário quanto secundário, fios mais grossos, tá? E é a partir daí que nós vamos ver isso aqui, que nós vamos ver qual faixa nós vamos usar para usar os condutores certos. O cálculo do número de espiras do primário e do secundário é fácil, né? Nós tínhamos chegado lá no N, né? Que é o espiras por volt, né? Ou volt espira, né? Então, eu tenho aqui volt por uma espira, multiplico pela tensão do primário, vou ter o número de espiras do primário. Se eu pegar o N do secundário e multiplicar pelo volts, pela tensão do secundário, eu vou ter o número de espiras do secundário. Ah, professor, mas se eu tiver 2 secundários, eu vou ter que fazer isso aqui para o secundário 1 e de novo para o secundário 2. Tá? Assim como o N. O N eu vou ter que fazer para o secundário 1 e para o secundário 2. Às vezes, o secundário, como sendo iguais, se os secundários são iguais, aí tu sabe que o de um vai ser igual ao do outro. Tá? Se forem iguais. Se forem diferentes, não. Tem um colega de vocês aqui que mandou um monte mandou 7 aqui, ó. Todas as listas. Tá bom, ótimo. Beleza. Beleza. Todas as listas no feriado. O Tiago Oliveira. Valeu, Tiago. Tá? Agora eu vou corrigir tudo, tá? E vai faltar para ti só... E agora aí, professor? Hã? Te mandei agora aí. Pois é. Então tá, beleza, eu vou fazer a correção de tudo, né? Mais as que tu tinha mandado lá, algumas já tinha feito que tinha mandado, e vai ficar só um faltando, um exercício, né? Que vai ser o exercício que eu vou pedir para vocês no final desse capítulo, tá? Só isso. E aí, eu pretendo que a gente tenha na sexta-feira, ou já a partir de quinta-feira, nós já iniciamos aí para você poder começar o exercício, né? Então, a gente vai começar a fazer, tá? Então, vai ter um tempo para nós fazermos juntos aí esse exercício, para não ter problema nenhum para vocês conseguirem aprender, tá? Bom, indo para o próximo slide, essa tabela aqui, que é a conversão de fios magnéticos, ele é o seguinte, é que o fio normalmente transformador, tu não vai comprar ele nem dizendo a seção, nem dizendo o diâmetro dele. Tu vai comprar dizendo o número em AVG. Tá? AVG é uma sigla americana, né, que, como é que eu vou dizer para vocês, que determina um número para o fio. Tá? Às vezes de dar o diâmetro em milímetros, ó, por exemplo, o 7 aqui, ó, o 7 tem 3,665 milímetros, tá? Ou 10,55 milímetros quadrados de seção. Tá? Ele vai ter um peso por quilo de 93,78 o peso do cobre nu, né, por quilo vai ser 93 quilos e 78 por quilômetro. Se eu pegar 1 quilômetro desse fio, vai pesar 93 quilos. Tá? Sem a capa, sem o verniz. Todos esses valores aqui são dados
são dados sem o verniz. Então, eu vou medir esse fio aqui, eu vou pegar, vou medir o fio, né, para levar em consideração ele, mas eu tenho que tirar o verniz. Como é que tira o verniz? Tu pega e bota o verniz na pontinha do fio ali, tu pega, se ele não for muito fino, né, se ele for mais grosso, tu pode botar na chama direto ali, né, e queima o verniz, aí tu pega um bombrilzinho e passa ali que tu tira o verniz. Aí tu vai ver que ele fica um pouco menos brilhante, né? Fica mais clarinho, cobre um pouco mais clarinho. Tu pega um micrômetro e faz a medida daquele fio ali, sem o verniz. Se vocês medirem com o verniz, não vai dar esses valores nunca. Vocês vão sempre errar. Então, tem que tirar o verniz, mesmo dos mais fininhos, tá? Os mais fininhos, o que a gente faz? A gente passa mais rápido ali para ele não derreter. Se você deixar ele muito tempo, um fio muito fino ali, se eu deixar muito tempo ali, ele derrete, né? Derrete o cobre. Então tem que passar bem rapidinho ali para limpar o verniz para poder fazer a medição. Tá? Então, tudo que nós falarmos é sem o verniz. Tudo que nós falarmos é sem o verniz. Tá? Então, aqui está a tabela que a gente vai achar. A gente vai achar lá um diâmetro do fio. Mas, peraí, professor, mas o 9 é 2,906, tá? E o 8 é 3,264. E se o meu cálculo lá deu 3.124, qual que eu uso? O de 2.900 ou o de 3.200? Eu sempre uso o de maior, o maior. Sempre uso o maior, sempre. Sempre. Em todos os casos eu uso o maior. Tá? Nunca eu uso o mais baixo. Sempre eu uso o maior. Tá? E aí nós temos também a possibilidade de execução. O que é a possibilidade de execução? Bom, existe uma situação em que, por exemplo, o cobre, tá? A bobina de fio, não vai caber aqui dentro. Vendo aqui, ó, é aqui dentro, vai ficar enrolado aqui, ó, nessa parte aqui que vai ficar o primário e o secundário vão ficar enrolados aqui, ó, tá? E o caminho magnético, então, deles vai ser assim e assim. Aqui vai ter um I, núcleo I aqui, que eu não tenho, então, eu só tenho esse aqui que eu achei na rua, né? Então, o que que acontece? Tu vai enrolar aqui primeiro o secundário, aí em cima do secundário tu vai botar o primário. Então, a possibilidade de execução que tu vai calcular justamente é isso. É se esse empilhamento de fios vai caber aqui dentro. Tá? Isso é de suma importância. E aí, então, vai ter um valor que é o que a gente vai ver já em seguida, que é o valor padrão, assim, que por acima não dá para fazer isso para baixo, então nós vamos ter que ver isso aí. E para isso nós vamos precisar ter o quê? Ó, uma vez calculado o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário, a seção dos respectivos fios do primário e do secundário, ó, S1 e S2, é possível calcular a seção do cobre enrolado. Então, para o transformador, com um primário e um secundário, esta seção resulta, ó, seção do cobre. Seção do cobre é N1, ó, número de espiras do primário, vezes a seção do fio, mais N2, número de espiras do secundário, vezes a seção do secundário. Tá? Então, usando-se fio esmaltado para que a bobina possa entrar na janela e a montagem do transformador ser
possível, é preciso que se verifique que se a seção da janela, tá, divididos pela seção do cobre, que é essa que nós calculamos aqui em cima, ó, tá? Se uma divididos pela outra for maior ou igual a 3. Se for maior ou igual a 3, é possível se construir esse transformador. Se der menor que 3, aí eu tenho que começar tudo de novo, porque não vai dar certo. Não vai caber aqui, ó. Onde é que tá minha caneta? A caneta tem. Vou mostrar para você. Bom, enfim, não vai caber aqui assim, aqui dentro. Aqui não vai caber. Tá? Ele vai ficar maior que isso aqui. E na hora que eu for bobinar e que eu for colocar isso aqui no meu carretel aqui dentro, o que vai acontecer? Tá bom. Não vai dar. Aí eu vou ter que desmanchar e fazer tudo de novo. Por isso que se faz essa possibilidade de execução. É para eu saber, antes de montar, né, o que, se vai dar certo a minha montagem ou não. Tá? Achei também. Aí, para isso, ó, se essa relação for menor que 3, é preciso recalcular o transformador com um núcleo maior. Tá? Veja, vale a pena lembrar que a seção da janela SJ é fornecida pelas tabelas da figura abaixo, correspondente aos tipos de lâminas empregadas. Isso aqui são lâminas padronizadas. Ah, professor, meu deu um valor aí menor que 3. Mas eu vou lá e vou cortar as lâminas do jeito que eu quiser. Bom, tá bem? Você pode ir lá e cortar as lâminas do jeito que quiser. Não tem problema nenhum. Aí tu não precisa se preocupar com isso. Mas se tu usar a lâmina padronizada, ó, que aqui nós temos a lâmina de número 0 até número 6, e o A, que é essa área aqui, ó, essa área aqui do meio, ó, essa aqui, ó, o A é essa distância, ó, daqui da pontinha até essa outra pontinha aqui, ó, dessa pontinha até a outra pontinha é o A, como vocês podem ver aqui, ó, aqui é o A, tá? Esse espaço aqui, ó, é meio A, esse outro aqui também é meio A, e essa parte de fora aqui, ó, tá, que envolve o núcleo, né, é meio A, e essa outra aqui é mais meio A. Certo? Essa parte aqui, ó, daqui, ó, que é daqui até o fundo aqui, ó, é meio A. E o I, o núcleo I, que vai aqui em cima, como vocês podem ver aqui, ó, ele é meio A de altura, né? E de comprimento ele é 3A. 3A porque, ó, meio A mais meio A dá 1A, né? Aí essa parte central aqui dá mais 1A, são 2A. Mais meio A do vão dá 2,5A. Mais meio A da parte final aqui dá os 3As que eu tenho, que é o comprimento do núcleo. I, do núcleo tipo I. Tá? Então, aqui tu vai dizer, ó, o A, 1,5 centímetro. Então, o comprimento desta borda até esta borda é 1,5. Tá? A seção da janela em milímetros quadrados vai ser 168 milímetros quadrados. Tá? E o peso do núcleo em quilogramas por centímetro quadrado vai ser 0,95. Tá? Então, quando eu for escolher uma lâmina dessas, que se for padronizada, eu vou escolher a de 1,5, a de 2, a de 2,5, a de 3, a de 3,5, a de 4 ou a de 5. Tá? Eu vou fazer a escolha que melhor se assentar
para eu colocar as minhas bobinas, tá? Então, é onde eu vou achar o A, a área da seção que nós vamos ter para calcular esse fio, tá? Ó, aqui eu botei um desenho aqui, ó, no próximo também, mostrando como é a montagem desse negócio aqui. Então, tu vai montando dessa forma, ó. Tu bota um E virado para lá e um I aqui em cima, aí depois tu bota o E virado para cá e o I do outro lado, então tu sempre vai alternando, né? Quando tu botar aqui, ó, um E assim, o I vai assim. Aí o próximo, o E vai dessa maneira e o I vai dessa maneira, tá? E aí depois, o I normalmente tem 2 furos, né? E esse aqui, ó, como vocês podem ver também, como eu estou tentando mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó, tem um furo aqui embaixo, um furo aqui em cima. O núcleo I também tem 2 furos. Para quê? Para que depois que a gente coloque tudo isso dentro do bobinado, né? A parte interna do bote dentro do bobinado aqui, que se coloque bem, a gente possa apertar para ele não ficar fazendo barulho. Porque daí o transformador fica fazendo aquele barulho chato. Por quê? Porque as chapas daí não estão bem apertadas e que dá, de repente dá até para se colocar uma chapa a mais, né? Então, mas vai se colocando dessa forma. E é chato de colocar isso, tá? Porque aqui o desenho mostra eles botando tudo um em cima do outro. Mas, na verdade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que botar um E e um I. Aí depois botar outro E, outro I. Assim, vou tendo que botar dentro da bobina, das bobinas já prontas. Esse outro aqui, ó, sabemos que a seção geométrica é o produto de A e B, ou seja, a largura de A pela quantidade de lâminas da altura B. Para termos noção de A e B, basta tirar a raiz quadrada da seção geométrica, né? Então, a seção geométrica que é a mesma coisa que está escrito aqui, ó. É melhor que a altura B seja igual à largura A. Então, seção geométrica é igual a A vezes B, ou A é aproximadamente raiz quadrada da seção geométrica. Aqui, ó, o meu A, tá, que eu tinha mostrado para vocês ali na tabela, esse A minúsculo é o comprimento dessa ponta até essa ponta aqui, ó, que eu usei como um A minúsculo aqui, ou pode ser usado como um A maiúsculo, como nesse caso aqui, esse autor usou como A maiúsculo, então eu botei aqui para vocês saberem que, ó, que o A minúsculo nesse caso é igual ao A maiúsculo, tá? A largura da parte central do núcleo tipo E. Então, ó, é isso aqui. Então, esse comprimento aqui, ó, tá, no transformador tem que ser igual a essa profundidade aqui, ou melhor, que seja igual a essa profundidade. Tá? Sempre que nós formos usar lâminas padronizadas, né? Se tu não for usar lâmina padronizada, bom, aí é outra coisa. Aí é tranquilo, né? Então, os dados para cálculo. Em geral, os valores fornecidos para o cálculo de um transformador são WS, potência de saída, ou potência secundária, medida em VA, tá? Medida em VA, ou pode ser dado em watts também. Tá? Ele pode dar potência em watts também. IS, corrente do secundário, VS, tensão de saída ou tensão secundária, medida em volts, aqui a corrente é medida em amperes ou seus submúltiplos, né? VP, tensão de entrada ou tensão primária, medida em volts também. O cálculo das correntes primária e secundária é feito da seguinte forma, ó. O cálculo da corrente secundária
é a relação que existe entre S2, a potência do secundário, por V2. Tá? O I2. Normalmente é dado I2. Para se calcular a corrente primária, é preciso avaliar a potência primária, o que é feito acrescentando-se a potência secundária 10%, seu valor, a fim de se terem a consideração das perdas. Isto é, S1, potência primária, é igual a S2, potência secundária, vezes 1,1, que é acrescentar 10%. Ou seja, qual a perda que nós vamos ter nesse transformador? A perda de 10%. Então, nós já estamos determinando, esse transformador nosso vai ter uma perda de, no máximo, 10%. É isso que eu estou determinando. E aí eu faço o cálculo, eu tenho a potência secundária, multiplico por 1,1, vou ter a potência primária. Potência primária dividida pela tensão primária, eu tenho a corrente na primária. Tá? Bem simples, vocês viram aí que não é um bicho de sete cabeças, é bem tranquilo. Agora, então, nós vamos para um exemplo do transformador. Tá? Então, quem sabe até amanhã a gente já comece a fazer, sabe, para amanhã a gente fazer um outro exemplo, e aí eu deixo um exercício para vocês, de repente. O exercício para sexta, se der para nós fazer 2 exemplos. Tá? Então, os dados do transformador. Tensão eficaz, 127. Do primário, né? VP, 127. Tensão secundária, eficaz, 6 volts. Corrente do secundário, 500 miliamperes. 500 miliamperes, que é igual a 0,5 amperes, é a mesma coisa. Tá? Então, agora, o que eu tenho que calcular? Tudo para esse transformador aqui. E quando ele me dá isso aqui, eu já tenho que ter isso aqui em mente, tá vendo? Normalmente ele não vai me dar esse desenho aqui, Esse desenho tem que estar na minha cabeça. Tá? Esse desenho tem que estar na minha cabeça, isso que eu já estou dizendo para você. Aí tu vai dizer assim, tá, mas aqui o transformador está com o rolamento primário, parecendo que tem o mesmo número de espiras que o secundário, tá? Mas não tem, tá? O número de espiras do primário e do secundário é bem diferente. Por quê? Porque a tensão é bem diferente. Tá? Então, é só uma representação. Tá? A representação mais certa seria esse aqui, o secundário menor do que o primário. Primeiro de tudo que a gente vai fazer, é calcular a potência do transformador. Tá? Então, a potência do transformador vai ser a tensão do primário eficaz vezes, desculpe, a tensão do secundário eficaz. Aqui não é P, é F, desculpe. Aqui eu vou fazer essa correção aqui. Aqui é o S. Tensão do secundário eficaz vezes a corrente no secundário. Então, a potência do secundário é 6 vezes 0,5, que é 3 watts. Tá? Potência do primário vai ser quem? Potência do secundário mais 10%. Então, PS mais 10%, ou seja, 10% de 3 é 0,3. Então, 0,3 mais 3 dá 3,3. Tá? Então, aqui eu tenho a minha potência do primário e a potência do secundário. Agora, vamos calcular a seção magnética. A seção magnética é aproximadamente igual a 7 vezes raiz quadrada de P sobre a frequência. Então, 7 a potência primária aqui, tá? Então, eu vou pegar a potência primária, por quê? Porque é a maior potência que eu tenho. Tá? Então, eu tenho 3,3
por 60. E isso vai dar uma seção magnética de 1,64 centímetros quadrados. Tá? Essa vai ser a minha seção magnética. A partir da seção magnética, bom, tem a seção magnética calculada. Professor, Então. Fala. o que é aquele 60 ali que eu não... É a 60 aqui, da anterior. é a frequência. F. F é a frequência. Tá. Frequência. Que no nosso caso é 60 Hz, né? No nosso caso é 60 Hz. Sim. Aí a gente passa para calcular o número de espiras, ou o número de volts por espira. Então, pego lá a fórmula, né? É claro, aqui, ó, é 10 na 6, lá era 10 na 8. Por quê? Porque eu já desconsiderei que aqui era 0,0444, né? Então, eu só fiz essa desconsideração aqui, fazendo essa matemática pura aqui, que é só uma matemática que tem para fazer aqui, né? As potências de base 10, que isso aqui, na verdade, é 1 vezes 10 na 6, né? Então, aqui, fazendo a matemática, vai dar esse valor aqui. Então, vai ser esse valor dividido por, ó, aqui, ó, o autor pegou o mínimo que tem, que é 8.000. Tá? O B, a densidade de fluxo, ele pegou a menor possível. Tá? Ou seja, o núcleo vai ser um núcleo um pouco maior. Tá? 1,57 é a área da seção transversal que a gente calculou antes. E 60 é a frequência, que vai dar 29,9, né? Não, 29,88 não tem, 29,9 não tem, então aqui vai ser 30 espiras por volt. Eu não posso fazer 29,9 espiras, né? 30 espiras por volt. Tá bom, gente. Ali é 30 espira por volt? É. 30 volts por espira, né? É o contrário, me perdoa. Ó, essa aqui é a seção magnética. Ó, de novo. Tá? Então, aqui embaixo, nossa seção magnética, eu pulei um passo aqui. Aqui, ó. Aqui. Aí eu vim para cá. Seção magnética. E essa seção magnética aqui, ó. 1,57. Aqui, a seção magnética deu 1,64. Senão vou ter que fazer a transformação. Acho que eu tenho que fazer a transformação, por isso que deu outro valor. Só um minutinho aqui, que eu já vou olhar aqui. Seção magnética eficaz do núcleo. Seção. E aqui eu calculei a seção. Então é aquilo ali mesmo. E os números estão diferentes ali. Eu não sei se o autor fez isso aqui, porque aqui é 1,64. Então, aqui, seção magnética 1,64, né? Então, nesse caso aqui deveria ser 1,64, não 1,57. Então, aqui tem uma pequena diferença aqui, ó. Então, a gente tem que atentar para isso aqui, tá? Tinha que ter usado esse 1,64. Eu não sei por que houve esse erro aí no coisa. Eu não vi na hora de estar fazendo a apostila, eu até percebi, mas depois
para não afã de terminar essa apostila de uma vez para vocês, mas eu arrumo isso aí direitinho, né? Pra gente, mas agora seguindo, ó, o enrolamento, agora encontramos o número de espiras de cada enrolamento. Eu tinha 29,9, né? Ou 30, eu prefiro 30, porque senão vai dar aqui, ó, quantas espiras no primário? 3,79, não existe 3,79. Ou é 4, ou é 3. Então, aqui vai passar, na hora que tu enrolar, tu vai ter que botar 4 espiras. E aqui, 6 vezes 29,9 dá 179,4. Não tem como fazer 0,4 espiras, não. É 180. Tá? Então, já fica, isso tem que ficar bem claro para a hora da gente fazer. Na hora que vocês forem montar, né? É uma pena que a gente não possa montar, que a gente, esses detalhes tudo, e fica bem mais fácil de vocês entenderem. No primário ali é 3.797, né? Inspira. Isso, 3.797, mas aqui dá para fazer. É um ponto que tem ali, você que era mais desculpa, tem o erro, o engano aqui. Então, vai dar 3.797 dá para fazer, mas agora aqui não dá, ó. De baixo não dá. 179,4 não dá. Então, aqui vai ser 180 espiras que vai fazer. Vai botar. Aqui, 3.797 dá para fazer. Aqui, esse aqui é que não dá para fazer. Tá? Agora, encontraremos a bitola do fio a ser utilizado em cada... em cada enrolamento. Para isso, vamos à equação a seguir para calcular o fio secundário. E pela densidade. A densidade, né? Como eu vou usar a potência de 500, né? Que me deu, a potência lá é menor que 500, né? Ó, a potência que eu calculei aqui, ó, a potência é 3 watts, então ela é menor do que 50 watts. Então, eu vou lá na 9, tá? No slide 9, e vou ver, ó. Ele é até 50 watts? É até 50 watts. Por quê? Porque ele é 3,3 watts. Então, a densidade de corrente que eu vou usar é 3,5. Tá? Então, é por isso que aqui, ó, como a potência é menor que 50 watts, veja a tabela do slide 9. Ó. Então, a tabela do slide 9 me dá esse 13,5. Aí eu tenho que o diâmetro é 0,379. Tá? O secundário, 0,379 ou 0,38 milímetros. Tá? Que equivale ao fio número 26 AVG. Então, o que a gente vai fazer? Vai lá na tabela do slide 10. Tá? Então, ó, slide 10, aqui está a tabela. Então, qual mesmo, deixa eu ver aqui, qual era a seção que nós tínhamos mesmo? A seção era 0,38 milímetros de diâmetro. 0,38 milímetros de diâmetro. Então, nós vamos ver aqui, ó, 0,38. Então, 0,9, 0,6, 0,5, 0,4, 0,4, 0,30, 361. Opa! Então, o 27 não pode ser. Tá? Como é 0,39, eu tenho que pegar o superior. Então, 0,404, tá? Eu pego o fio 26 AVG. Então, o fio que eu vou comprar para fazer isso vai ser o 26 AVG. Certo? Ó, fio 26 AVG.
tá? E a seção do fio é 0,129, como está lá na tabelinha. O oitavo passo para fazer isso, tá? Esse oitavo passo é a seção magnética. A seção magnética é seção geométrica vezes 0,9. Então, 2,25 vezes 0,9 dá 2,025 centímetros quadrados. Com esse núcleo, conseguimos uma seção magnética próxima aos cálculos, o que permite montar o transformador. Tá? E aí, para termos certeza disso, tá? Nós temos certeza disso, basta calcular a seção dos enrolamentos, somá-las e verificar se cabem na janela da lâmina que nós usamos, que é a lâmina padronizada número 0. Então, seção do enrolamento primário, número de primário, vezes a seção do fio do primário, mais o número de espiras do secundário, vezes a seção do fio de secundário. Então, 3.000, aqui já teve uma vírgula, 3.797 vezes 0,0064, tá? Que é a espessura do fio, vezes, vai dar 24,3 milímetros quadrados, mais 179,4 vezes 0,129, e vai dar 23,09 milímetros quadrados. Então, vocês vejam que o enrolamento primário e o enrolamento secundário são praticamente do mesmo tamanho, né? E a soma dos dois dá 47,39, a soma dos enrolamentos. Tá? Então, pode-se perceber que a seção do cobre enrolado do primário é quase igual à do secundário, o que demonstra que a potência nos dois enrolamentos é praticamente igual. Então, a gente vai agora sim, podemos ver se o transformador pode realmente ser montado e se os enrolamentos cabem na janela. Então, olhando a tabela das lâminas padronizadas, vemos que a lâmina de número 0 tem uma seção de 168 milímetros quadrados. Tá? Então, nós vamos pegar a seção da janela e dividir pela seção dos enrolamentos. Se der acima de 3, dá para ser montado. Se der abaixo de 3, tem que recalcular tudo de novo. Então, como 3,54 é maior que 3, podemos montar o transformador. Caso o resultado fosse menor do que 3, deveríamos usar outro núcleo. Tá? Então, basicamente, é tudo que nós temos que fazer. Agora, o próximo passo seria fazer esse exercício que eu ia pedir para vocês fazer para me entregar, mas eu não vou pedir esse. Tá? Esse aí vai ser o que nós vamos fazer. Tá? Esse é o que nós vamos fazer. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui, é o quê? Desenhar o transformador. Já estou pedindo aqui, desenhe o transformador. Tá? Como é que eu faço o desenho do transformador? Eu vou fazer ele com um primário e 3 secundários. Um secundário de 15 volts, um secundário de 5 volts e outros secundários de 6 volts. Tá? Eu vou precisar dos 3 secundários aqui. Tá? Então, eu vou desenhar um primário, vai ser mais ou menos como o que a gente viu aqui, Tá vendo, Um primário, só que em vez de eu ter 2 enrolamentos, eu vou ter 3 enrolamentos aqui. Tá? 3 enrolamentos eu vou ter aqui. Certo? Esses 3 enrolamentos, então,
Um vai ser para uma tensão, o outro vai ser para outra tensão e o outro vai ser para outra. Certo? Então, é o que nós vamos ter aí. Então, vocês vão ter que desenhar esse aqui e depois esse, mais o do meio, um intermediário e o outro. E esses enrolamentos vão ser um para 15 volts, um para 5 volts e um para 6 volts. Tá? O que eu gostaria que vocês fizessem, nós temos agora ainda meia hora de aula, o que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês começassem a tentar fazer esse exercício. Tá? Seguindo os passos, eu botei aqui, ó, do nosso transformador de exemplo aqui, ó, tá? Seguindo exatamente esses passos aqui, ó, tá? Vocês vão seguindo esses passos aqui, tá? Tá numerado, eu botei numerado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 8, 9 e o 10. São 10 passos que nós precisamos ter aí, tá? Então, vocês vão fazendo aí e eu vou fazendo aqui, tá? Eu só vou me levantar um pouquinho, eu vou fechar aqui eu vou tentar fechar minha câmera, se eu conseguir, se eu não conseguir, a câmera fica aberta, não tem problema, tá? Que eu vou pegar uma calculadora para a gente começar a fazer isso, e eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí, tá? E aí vamos fazendo passo a passo para ver se a gente consegue ir até um determinado ponto, aí a gente termina amanhã, e aí a partir do momento que a gente terminar esse exercício aí, eu já faço outro, já amanhã eu já boto outro exercício para você fazer, tá? Então, só um minuto que eu vou pegar uma calculadora e já vem. Pessoal, então vamos lá, ó. Deixa eu botar o fone aqui, eu sempre me esqueço. Tá. Pessoal, então, ó, vamos lá. Eu vou fazer o exercício aqui com você. Vou fazendo aqui e vou mostrando para você. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o transformador. Então, eu vou desenhar o transformador assim. Eu vou desenhar o transformador com núcleo de ferro, com 3 secundários. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar ele inteirinho para você. Então, aqui, aliás, aqui é dois primários, né? Então, eu vou ter que fazer dois primários. Não tinha tocado de... Eram dois primários. Aqui. E
Ó, o transformador vou apagar o meu quadro aqui. Olha só. Está aqui meu transformador. Ó, 2 núcleos de entrada, 2 enrolamentos de entrada. Ó, 2 enrolamentos de entrada. Um aqui, outro aqui. E aqui eu tenho 3 enrolamentos no secundário. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui eu tenho 15 volts. Aqui eu tenho 5 volts também. 1 ampere. E aqui eu tenho 6 volts. 1 ampere. Então, ó, o desenho do meu transformador fica assim. Esse vai ser o transformador que eu vou ter que construir, ou que eu vou ter que calcular, no caso. Tá? Então, é 2 de 127 mais 127 dá 220. Tá? Claro que lembram, né? Isso aqui é a tensão de fase e a tensão de linha. Tá? A tensão de fase é o 127, a tensão de linha é o 220. Então, eu tenho 127 mais 127 dá 220, ou 110 mais 110, 127 é a mesma coisa que o 110. Né? Então, aqui eu boto 110, 110. Tá? Quando ele bota assim barra, isso quer dizer que são 2 enrolamentos, que um mais o outro dá os 220. Tá? Então, que no caso 127 ali seria 110 mais 110. Tá? Ele está 127. Por quê? Porque é a diferença de tensão de fase e tensão de linha. Tá? Mas para nós poderia ser 110 mais 110, sem problema nenhum. Tá? Isso aí está definido. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a potência de cada secundário. Potência do secundário 1, potência do secundário 2 e a potência do secundário 3. Tá? A potência do secundário 1 é 15 volts vezes 1 ampere, é igual a 15
watts. A potência do secundário 2 é 5 vezes 1 ampere, 5 volts vezes 1 ampere, que vai dar 5 watts. E a potência do secundário 3 vai ser 6 vezes 1, que vai ser igual a 6 watts. Vocês conseguem enxergar aí? Isso aí esse cálculo dessa potência, pessoal, vocês não aprenderam comigo, vocês já chegaram na disciplina já sabendo, né? Isso aí vocês já sabiam. Quanto é que é a potência total do secundário? Eu tenho que somar as 3 potências. Então, a potência, vou botar aqui, P do secundário total é igual a 15 mais 5 mais 6. Vai ser 15 mais 5, 20, mais 6, 26 watts. Tá? A potência total do secundário. Então, aqui, ó, é a soma das potências dos 3 primários. E a potência primária? Já que nós estamos aqui na potência, vamos calcular a potência do primário. Potência primária é igual a potência secundária vezes 1,1. Isso aí vai dar quanto? 26 vezes 1,1. 26 vezes 1,1 igual 28,6. 28,6. Tá? Que é a minha potência total. Tá aqui. Estão acompanhando até aí, pessoal? Está tranquilo até aí? Todo mundo quieto? Vocês estão aí ainda ou já saíram? A potência total ali. A potência total ali, tu botou os 10%, isso? Isso, peguei a potência total do secundário e peguei a potência do primário, que a potência do primário vai ser a potência maior, né? Então, a potência do primário, né, que é a potência de 26, que é a do secundário, vezes 1,1, que é dando mais 10%, né? E aí vai dar 28,6 watts. Até aí vocês conseguiram me acompanhar, pessoal? Tranquilo. Tá tranquilo até aí? Tá. Então, agora, ó, vamos voltar lá. Ó. Então, ó, primeiro é achar a potência. Então, nós sabemos que essa potência de 28,6 watts, ela é menor do que 50, né? Essa potência do total aí, ela é menor que 50 watts. Então, ali na tabela das lâminas padronizadas, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o 50 watts, né? Tudo relativo aos 50 watts. Tá? Então, isso já vai me dar essa situação aí. Tá? Então, número 2. Vou fazer até o número 2 com vocês, e aí eu peço que, se vocês tiverem um tempinho durante o dia, tentem fazer. E aí a gente segue amanhã,
tá? Amanhã eu vou ver se eu consigo a tabuinha do Tiger emprestado, tá? Eu estou sem carro para ir buscar lá, mas eu vou ver se ele me traz isso amanhã. Tá? E daí eu fico fazendo e vocês ficam vendo, a gente repete tudo isso aqui, sem problema nenhum. E aí eu vou ver se mando para vocês e já vou botar mais um exercício. Exercício número 2, então esse exercício número 2 vai ser o exercício para vocês fazerem sozinhos, entre aspas, né? Sozinhos, entre aspas, porque eu vou responder para vocês só as perguntas, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vamos calcular agora a seção magnética, que é o 2. É o passo 2. Passo 2, seção magnética. A seção magnética vai ser 7 raiz quadrada da potência, quanto é que é a nossa potência mesmo? 28,6, né? 28,6. 28,6 divididos por 60. Então, vamos lá. Pessoal, não esqueçam de fazer o seguinte, ó. Primeiro façam a divisão, tá, da potência pela frequência, tá? Para depois multiplicar pelo 7, tá? Vou botar aqui, ó. Sn igual a 7, aqui, 28,6 dividido por 60. Vou botar a raiz aqui, ó. Ali ficou a raiz por cima, né? Parece que é só o de cima, ele pega só o 3,3, mas não é, ó. A fórmula é essa aqui, ó. A forma de fazer é essa aqui, ó. Tá vendo? Primeiro eu faço a divisão, para depois eu tirar a raiz quadrada, e para depois eu multiplicar pelo 7. Tá? Então, aqui esse valor vai dar, aqui, 28,6, tá? Divididos por 60, igual, aí, raiz quadrada igual, vezes 7, igual. Vai dar 4,832 centímetros quadrados. Então, ó, passo 2 é esse aqui, ó. Tá? 4,832 centímetros quadrados. Esse é o segundo passo. Tá? Então, a partir depois, o que nós faríamos? Nós iríamos aqui, ó, terceiro passo. Tá?
Terceiro passo, no S, nós usaríamos o 4,832. Tá bem? Eu vou fazer aqui rapidinho a chamada aqui para nós encerrar por hoje. Tá? Eu sei que está sendo meio difícil, mas eu vou ver se eu consigo melhorar alguma coisa para amanhã. Tá bem, Ô, pessoal? professor, Sim. tu dividiu primeiro o 28 pelo 60 ali, depois tu tirou a raiz quadrada? Isso mesmo. Primeiro tem que fazer a divisão para depois aplicar a radiciação. Tá? 28,6 divididos por 60. Dá 0,47, lá vai. Agora tu tirou a raiz quadrada disso? Não consegui tirar a raiz quadrada disso. Aí tu pega, anota esse valor e faz raiz quadrada. Aí eu não sei que tipo de calculadora tu tem. Tem umas calculadoras que a minha é essa aqui, ó. Eu tenho que apertar primeiro na raiz para depois botar o valor. E tem outras que tu bota o valor e aperta na raiz. Agora eu tô no celular aqui, eu vou fazer desse jeito aí. Vou botar o valor e botar a raiz. Eu acho que nesse momento aí é melhor ter uma calculadora Zero. mesmo que o celular. Não, eu até tenho, que eu tá lá no quarto, não fui pegar. Não, tranquilo, tranquilo. Tá, deu 4,79 o 28, resultado. eu vou fazer de novo. 28,6. 28,6 dividido por 60, né? Deu 0,47666666. Tá, não, o resultado final que tu tinha feito deu 4,79, não é alguma coisa assim? Eu vou fazer aqui de novo, tá? Raiz quadrada igual vezes 7 igual. Dá 4,83 aproximadamente. Se eu usar todas as casas após a vírgula, né? Se tu não estiver usando todas as casas após a vírgula, vai dar um pouquinho diferente. Pode ser. Ah, Eu sim. achei 4. Eu não usei todas as casas. Eu peguei aquele 0,47 e fiz a raiz e aí deu 4,79. Tranquilo, tranquilo. Isso não é diferença. Isso não é diferença. Essas pequenas diferencinhas não vão influenciar. Tá? Tranquilo. Então, esse é o segundo passo. Deixa eu fazer a chamada agora. Então, vamos lá. O Alexson está aí? O Avner? O Carlos? Presente. Valeu. O Celso? Está aí, né, Celso? Tô aqui. O Christopher também, eu acho que eu vim entrar ali. Está aí, Christopher? Presente, tô aqui. O Cristiano? Tô aqui. O Diego? Não. O Douglas? Douglas acho que não também. O Eliezer? Não. O Felipe? O Felipe eu acho que está aí sim, né? Eu vi ele entrar. Presente, Felipe está aqui. O Ismael? Peraí, deixa eu ver, alguém me respondeu pelo chat aqui, só um minutinho. Ismael presente, muito bem. Tá? O Ismael presente. O Israel. Não? Tá. O Leonardo. Leonardo está aí? Tá. O Lucas. Vocês podem me responder pelo chat também, estou com o chat aberto aqui. Tá? O Lucas. O Michael. Presente. O Marcos. Daniel. Marcos Daniel Licht.
Matheus Lopes? Não. Matheus Pinho, aliás. Matheus Pinho está aí, né, Matheus? Matheus Pinho, eu vi que ele tinha entrado. Matheus Lopes não está. E o Matheus Melo? Aqui. Presente, está aí o Matheus Melo. O Patrick está aí, né? Presente, professor. O Thiago Rose. Presente, professor. Aí, o Thiago, beleza. O Thiago Borges. Não. O Thiago Oliveira. Presente, professor. Está aqui. E o Wagner Nunes. Está aí, Wagner? Não. Então, tá bem. Tá bom, pessoal. Então, por hoje, nós terminamos aqui. E amanhã eu vou ver se eu consigo alguma coisa para agilizar esses nossos cálculos aí, tudo direitinho, tá? Consequentemente, eu vou fazer esse exercício antes, agora da noite eu vou terminar ele, e aí amanhã eu vou calculando com vocês, mas eu já tenho os dados prontos aqui para agilizar um pouco mais, e já se preparem para iniciar, daí eu vou deixar vocês iniciar o exercício para entregar, tá bem? Então tá, pessoal. Obrigado por estar com a gente aí. Agora, professor, Hã? vai adicionar esse módulo hoje? Se eu não conseguir hoje, eu boto amanhã de manhã. Tá? Tá, Eu vou tentar fazer hoje. Tá bem? ok. Então tá. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, professor.